filhos de nossos irmãos, domésticos na fé, nós vamos fazer uma explicação sobre o batismo. No próximo sábado haverá um batismo aqui, é o primeiro batismo nesta casa de oração, às 18h30, sábado que vem. Deus dará a graça do nosso caro irmão Hildebrando Vintejo. Existe uma prática muito equivocada no nosso meio, no dia de batismo, pedir sinal. Eu só batismo se Deus me der um sinal, se Deus falar meu nome, se Deus... Irmão, por que você é tão especial que o Senhor chama diversos irmãos e irmãs e o irmão tem que falar o seu nome? Vocês que são filhos de pais crentes, conhecem a graça, principalmente vocês que estão dentro da graça, dentro do caminho, conhecem o que Deus fez, desfrutam das benesses do Senhor, ainda vem pedir sinal. A palavra não nos ensina isso. Aqueles que conhecem a graça, a ordem do batismo não é essa, pede sinal para ver se Deus chama. E se Deus fizer isso, eu quero um sinal seu, se você crê em mim, Ele te dá uma ordem, será que a gente consegue cumprir? A palavra é simples, ela diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Se você não batizou, você não creu, você não recebeu o primeiro mandamento que foi dado. Começa aqui. Então não tem essa fala, eu só batizo o dia que Deus me chamar. Então começa hoje, o Senhor já está aqui chamando. Quem crê, venha. Tem mais algum aviso? Não tem nenhum aviso para depois da palavra, né? 24, domingo às 18h30, aqui nesta casa de oração? 24 de dezembro, 14 horas, aqui nessa casa de oração, a última Santa Ceia de Campinas. Isso. Os que não tomaram, não participaram, e os que vão batizar sábado que vem, estão todos avisados da última Santa Ceia, dia 24 às 14h30. É isso, né? Mais algum aviso? Todos dados? Glória a Deus. Então, nós vamos, irmãos, brevemente só fazer uma pequena explicação, bem breve, já para nós iniciarmos o final com a palavra. Nós estamos num culto para buscar os dons de Deus. E o que são dons? Os dons são virtudes manifestadas em nossa vida espiritual para confirmar o que é divino, o que é celestial. Nós habitamos num corpo carnal, temos dentro dele uma alma, que é o espiritual, mas nós não estamos vendo Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, dono da obra, do caminho, o nosso pastor, o bispo das nossas almas, sumo sacerdote eterno. Ele é o Senhor de todos nós. Ele esteve nessa terra, foi crucificado, morreu por nossas almas, ressuscitou, voltou ao céu. Indo ao céu, deixou para nós um penhor, que é uma garantia de que Ele está no céu e voltará, o seu Espírito Santo, que é o que nós sentimos, a presença dEle. E nos deu os seus dons, são diversos, manifestos de diversas formas. A igreja, nos 40, 50 anos atrás, havia uma fala: vai ter um culto para buscar a promessa. Essa fala não é correta, porque a promessa, nós temos lá em 1 Efésios, que diz que crendo em Jesus Cristo recebeste a promessa. Ou seja, nós já fomos o selo da promessa, que é a promessa da vida eterna. Esse nós todos temos que ter. Falar línguas é um dos dons entre tantos que Deus tem dado. Então veio à luz, os seus servos antigos entenderam isso. Então hoje nós não falamos culto da promessa, é culto para buscar os dons. E que dom que Deus vai dar? Aquele que Ele achar por bem. Aqui tem diversos anciães, diáconos, todos têm o selo com evidência de novas línguas. Os servos, principalmente os da palavra, têm o dom da palavra. Ora, porque não temos nenhum dom para receber, Deus pode trocar a linguagem, Deus pode dar uma linguagem em cânticos, Deus pode trocar o dom da palavra. O servo prega a palavra e Deus pode dar a ele a ciência, a sabedoria, a operação de maravilhas.
São todos dons que a palavra nos relata. Milagres, cura de enfermos, expulsar os demônios. Tem o dom do amor, da paciência, da longanimidade, as virtudes do Espírito. Tudo isso são dons que Deus pode dar. E tem também os talentos, as habilidades que Deus desenvolve no homem, que é maravilhoso isso. O irmão é um médico e está aqui hoje numa busca de dons. O Senhor pode te dar um dom excelente para cuidar do teu semelhante. E você, pelos teus pacientes que nem sabem da graça de Deus, ao sair da sua consulta vai dizer: este homem é um anjo. Eles não sabem dizer, mas é dom de Deus. O irmão de repente precisa de um idioma diferente para poder desenvolver um trabalho que Deus te deu a graça de alcançar, mas não consegue aprender. Hoje Deus pode te dar este dom e falar um outro idioma. Não como novas línguas, onde muitas vezes não entendemos, mas o Senhor abre a sua mente num dom e você sai daqui falando, aprendendo, desenvolvendo. A irmã e o irmão é um economista, sabe fazer tudo que é cálculo, contas e assim por diante. E a matemática é uma ciência? A mocidade responde: exata ou não? Exata. Por que a ciência é exata? Porque a soma dos números, ela tem os seus resultados. E quando você soma 2 mais 2, o resultado é 4, 4 mais 4, o resultado é 8. Mas quando você recebe o dom da multiplicação, na casa do pobre, 2 mais 2 dá 6, dá 8, dá 10, dá 12. Porque é dom de Deus, é mistério de Deus. Então, como Deus vai fazer aqui hoje, nós não sabemos. E não vai demorar, não precisa de demorar. O que Deus vai fazer entre nós hoje é rápido. E é assim que Deus trabalha. Tem cultos que se estendem um pouco mais e outros não. Quando o Senhor Jesus falou para Zaqueu descer da figueira, o que ele disse? Zaqueu, desce depressa. Por quê? Porque o Senhor determinou que fosse depressa. Ele podia falar: desce devagarzinho, que a figueira é brava, você vai se arranhar todo. Não, desce depressa, eu quero ir na tua casa hoje. Que seja assim nessa busca de dons, depressa. Glória ao nome do Senhor. Tem dons que se manifestam na hora que recebemos. Se Deus te selar com novas línguas, o irmão começa a falar na mesma hora. Mas se Deus te der o dom da cura, talvez na hora você não perceba. Só vai manifestar a hora que você encontrar o doente, para a cura ser manifestada. Se Deus te der o dom de expulsar os demônios, na hora você não vai ter o que manifestar, porque estamos aqui numa santa comunhão. Mas ao encontrar um endemoniado, Deus vai te tomar e você vai expulsar. Então, por que explicamos isso? Para que ninguém saia deste culto dizendo: foi e não recebi nada. Porque só Deus sabe o que Ele vai colocar nas tuas mãos hoje. Poderá ser que algum irmão ou algum jovem esteja aqui, o Senhor te deu o dom do pastor, de estar aqui ensinando, pregando. Não vai ser hoje a execução do seu dom, mas se você guardar isso por sua vida, passa tempo que passar, você pode estar no meio do mato, a luz de Deus clareia sobre você e você é encontrado. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aos caros irmãos do ministério, Deus pode nos aumentar a sua porção, e isso é bíblico. O que você quer? Pede o que você quer. Eu quero a porção dobrada do Espírito que está em ti. Ora, dobrar é vezes 2, então dá para aumentar o que tem. O irmão diácono está aqui. O Senhor te separou para o ministério, é ordenado para a imposição das mãos do presbitério, é guiado por Deus. Mas e se Deus quer te dar o dom da revelação, te faz mal isso? Deus pode te dar ao ancião da mesma forma, ao cooperador de jovens, aos músicos. Você pode ser um exímio músico, organista, toca muito bem, aprendeu, mas hoje Deus está aqui numa busca de dons. Ele vai te visitar e vai te dar o dom da música. Uma coisa é tocar bem, encanta quem ouve. Outra coisa é o dom de Deus que expulsa os espíritos maus, como expulsou de Saul. Então, todos nós temos aqui hoje, estamos diante de uma grande oportunidade. E a igreja creia. É impossível que num ajuntamento como este, Deus não faça uma obra de dispensação. O apóstolo Paulo dizia: quero ter convosco para comunicar algum dom novo.
Então é possível comunicar, sim, na saudação, na comunhão, um ao lado ao outro. Às vezes Deus visita um irmão e do lado tem alguém frio, não está sentindo nada. E o Senhor toma o servo do lado, e aquele fervor, aquela glória, visita o do lado, e o Senhor multiplica o dom. É maravilhoso isso. Então temos uma pergunta e uma instrução. Vocês querem receber os dons de Deus? Maravilha. Só que tem uma receita para isso. Não existe dom de sapateado. Não sapateia, não. Isso não é dom. Não existe dom do sapateado. Saíram falando isso por aí, isso não existe. O que existe é a virtude que nos toma. Muitas vezes nós não conseguimos controlar, mas precisamos ter sobre nós o domínio sobre o nosso corpo. Está escrito que o Espírito está sujeito ao profeta, mas não é o Espírito Santo, que o Espírito Santo não se sujeita a ninguém, é o Espírito do próprio homem. Eu estou aqui, o Senhor pode me visitar de uma forma muito intensa, mas eu não posso virar piruleta aqui em cima. É um mau exemplo para a igreja. Eu tenho que controlar. Entenderam isso? Glória a Jesus. Nós não podemos limitar a presença de Deus nas igrejas. Tem jovens que vêm do mundo, de uma vida promíscua, do pecado, de tantas coisas que nem é próprio dizer aqui. Chega aqui, o Senhor limpa, converte. Não vai chegar para aquele moço e falar: fica aí quietinho, porque aqui você não pode dar glória. Vai ver de onde ele veio. É melhor ele aqui dando um glória mais alto um pouquinho do que lá no mundo gritando para outras coisas. Glória a Jesus. Então nós temos que ter uma tolerância com alguns que muitas vezes não têm um determinado conhecimento ou alcança uma luz como você alcançou, mas tudo dentro da ordem, para que o culto seja produtivo e nós saiamos daqui com lembranças agradáveis e saudades desta noite, da nossa alma ter encontrado o nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do seu Espírito Santo, que aqui está para manifestar em nós as virtudes sagradas. De tudo que o Senhor há de entregar, uma coisa é importante, principalmente os jovens: se Deus te der o dom de Deus, seja qual for, Deus te dá o dom da profecia, é maravilhoso este dom, mas muitos, não sabendo usar, nem estão mais no nosso meio. Busque a humildade, a simplicidade, o temor, o equilíbrio, a moderação, e cada um saiba o seu lugar. Não é porque Deus deu o dom para o moço da palavra que você vai sair levantando na frente dos antigos, dos velhos, como se o irmão fosse o dono da razão. Deus te deu, espera o seu tempo, espera o seu momento, vai chegar. E não é porque somos anciãos que temos tudo. Eu sempre conto nas buscas de dons e não canso de contar a mesma coisa, para efeito e conhecimento nosso. Há uns 20 anos atrás, um pouquinho mais, num bairro da nossa cidade, uma mulher foi tomada por uma legião muito grande de espíritos maus. A igreja se esvaziou, todo mundo com medo, acabou o culto, não ficou um. Ficou a irmã que trouxe a mulher, eu e o cooperador. E nós dois fomos lá. O ancião aqui chegou na frente da mulher, não tive o que fazer. Fiquei olhando para ela e clamando o sangue do Senhor Jesus. E a mulher dando o trabalho. E o cooperador do lado a mesma coisa. E a irmã que trouxe a mesma coisa. A igreja vazia. Ah, mas o irmão é ancião. Eu sou ancião, mas Deus não me deu naquela hora. O que eu vou fazer? Vou fazer como alguns que gostam de conversar com os espíritos? Perguntar: de onde você veio? De onde vem espírito mau? Só pode ser do inferno. Já tem endereço, não precisa perguntar. Para que ficar perguntando? Eu cheguei do lado e fiquei clamando o sangue do Senhor Jesus. Aí veio uma irmã na porta do meio, sem estudo, sem dinheiro, sem posição nenhuma, humilde, simples, sem saber quase escrever. Chegou na porta do meio, pôs o véu e veio bem devagarzinho, falando bem baixinho, que não dava para ouvir. Quando ela chegou perto, percebemos que ela estava falando em novas línguas. E quando ela chegou na frente da mulher endemoniada, descontrolada, a irmã só olhou para ela, falou 3 palavras em língua, guardou o véu, foi embora. A mulher olhou e falou assim: onde eu estou? O que aconteceu? Liberta. Glória a Jesus.
Eu, como ancião, fiquei só olhando, não tive nada para dizer, saudei, vamos embora. O dom estava nela, não em mim. Quando entendemos isso, a obra vai bem. A obra vai bem. Porque tudo se resume nisso. Dom é dom e não se discute aonde vai o poder que Deus dá, conforme a fé de cada um. Dom manifesta na nossa alma. A virtude é no corpo, é na carne mesmo, é no que é matéria. Tanto é verdade, se alguém tiver como provar o contrário, estamos aqui para aprender. Chegaram para o apóstolo Paulo, tem um doente, eu não posso ir agora. Pegou o avental, colocou na mão dele, falou assim, põe em cima do doente. Colocou o avental, o doente curou. Avental tem dom? Não, mas tinha virtude. A doença foi curada. Sepultaram um soldado morto, quando caiu na cova ele saiu vivo, ressuscitado. O que tem aí dentro? São ossos do profeta. Osso não tem dom, mas tinha virtude. Então, a virtude se manifesta no corpo, você sente ela. E o dom vem na sequência muitas vezes. Por isso, a partir desse momento, se você não estava, mantenha a comunhão pura. Procure desligar-se de tudo que está lá fora. São poucos minutos que ficaremos mais aqui e já vamos embora. Mas que esses poucos minutos sejam eternizados na tua vida espiritual. Glória a Jesus. Para que de uma maneira ou de outra, hoje, nessa oportunidade que Deus nos dá de buscar os seus santos dons, possamos todos sairmos daqui com alguma coisa nova, o suficientemente forte e capaz de fechar as portas do inferno que estão vorazmente querendo nos engolir, mas que o Espírito do Deus vivo possa nos tomar aqui hoje. Glória a Jesus. E para terminar esta explicação, não se conformem, porque muitos estão trazendo no nosso meio a falsa informação de que isso que nós sentimos, essa virtude, esta presença, de que isso não é Deus. Estão, como disse o apóstolo, não extingais o Espírito, estão vazios e quer que nós fiquemos, que o Senhor nos cubra com o seu sangue. Se Deus está entre nós, desfrutemos desta presença, porque já tem lugares que ninguém nem sabe descrever o que é sentir Deus. Mas Deus está neste lugar, sinta, prova que Ele é bom. Glória a Jesus. Dom se comunica? Sim. Dom se multiplica? Sim. Então, para que todos entendamos, hoje à tarde estivemos junto com a mocidade e Deus derramou a sua glória de uma maneira inesquecível. E se o Senhor esteve à tarde aqui na fala e na revelação da palavra, o Senhor disse assim: era uma reunião da mocidade, à noite terá busca de dons, à noite às 18h30 está marcada uma busca de dons. O Senhor disse para a mocidade que iria começar à tarde a busca de dons da noite. Quem estava aqui viu o que Deus fez. Aquela glória vem para cá agora, porque uma glória chama outra glória. Xalaia. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Vamos aguardar que Deus mande do céu a sua eterna palavra, comunhão e sinta o teu Senhor. Deus seja louvado. Aguardemos a palavra. Irmão Idebrando, cadê o irmão Idebrando? Deus dá ao irmão a palavra, venha, por favor. Irmão João, ajuda eu, dá um cutucão aí do lado. Irmão Tabajara, tem a palavra. Irmão Davi, o Isaac, todos os irmãos, tem a palavra. Mais anciãos aí, irmão Gabriel, tem a palavra. A quem Deus revelar, vem, irmão. Aleluia. Nós vamos ler a palavra, irmãos, do novo Evangelho. No Evangelho de Marcos. Glória ao Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Glória a Deus.
Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 17 em diante. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém. Glória a Jesus. A razão de estarmos aqui tem que ser Jesus Cristo ressuscitado. A razão de estarmos aqui tem que ter o propósito de encontrar Jesus Cristo nos ares. A razão de estarmos aqui tem necessariamente que ser o crer na ressurreição, a ascensão ao céu e volta de Jesus Cristo. Se entre nós alguém não crê nisto, você já está sem condições para continuar esta palavra direcionada a ti. Primeiro tem que buscar todos os fundamentos. E hoje o Senhor fala com quem crê, porque nesse momento desta palavra, o Senhor já tinha se manifestado aos seus discípulos, mostrando com infalíveis provas que ele tinha ressuscitado e que ele estava ali num corpo dele. Mas veja que ele aparecendo aos seus num corpo ressuscitado. Tomé não creu, ele voltou, mostrou as suas feridas, mostrou as suas marcas da cruz, e logo eles creram vendo o Senhor ressuscitado, e deixou para nós que estamos aqui hoje. Aqui que nós falamos, já de antemão, vamos esclarecer uma coisa: não é dentro do prédio, ou dentro de uma placa de igreja, ou dentro de uma instituição, como falou na tarde, nós explicamos, dentro de um CNPJ. Não, aqui é dentro de uma comunhão, de uma busca por salvação e crença na existência do divino. Porque muitos não creem em Deus, não creem na sua existência, e muito mais ainda não creem no que pode vir depois da sua própria morte, achando que essa vida tão rica se resume em 70, 80 anos ou um pouco mais, nessa terra tão pequena, diante de um universo tão grande. Que miserável homem é este, que passa por este mundo imaginando ele um ser tão vazio, sem uma história após a morte. Nós cremos que a nossa história começa não após a morte, nem no nosso nascimento, mas quando Cristo já nos viu na cruz e ali por nossas almas se ofereceu, não querendo se livrar do sofrimento, mas aceitando todos os vitupérios para que nós pudéssemos estar aqui. E deixou para nós aqui hoje uma palavra maravilhosa: mais bem-aventurados serão aqueles que, não me vendo, crerão no meu nome. E a nós coube uma responsabilidade tão grande nisto, que está escrito lá em Hebreus, quando traz os heróis da fé. Heróis da fé é algo indescritível. Imaginar aqueles nomes que estão lá como heróis da fé, e lá no finalzinho o autor de Hebreus diz assim: os quais sem nós não seriam aperfeiçoados. Como é que pode Daniel, que passou entre os leões e não foi devorado, ser aperfeiçoado por nós tão fracos? Como é que pode Sadraque, Mesaque e Abednego, no meio do fogo, ser aperfeiçoado por nós tão fracos? Na verdade, o que adiantaria a história deles se aqui não existisse um povo que crescem, que passando pelo fogo não se queimaram, que passando entre os leões não foram engolidos vivos, de
que valeria então a história de Cristo ressuscitado se não houvesse uma igreja que crescem? Eu não vi, eu não estive em Jerusalém, eu não vi a cruz e muito menos o Cristo ressuscitado, mas eu creio nele. Glória a Jesus. Isso é fé, a prova das coisas que não se vê e a esperança das que se esperam, o firme fundamento das que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Isso é fé, é a manifestação do invisível no mundo visível, que nos dá e nos permite o poder de crer, nos permite estar diante de uma multidão como essa, dizendo para cada um desses que Deus mandou uma palavra. E quem somos nós, tão pequenos, para alimentar uma multidão como esta? Mas no poder da multiplicação que este Senhor Jesus entregou a cada apóstolo um pedaço de pão e disse: serve a multidão. É nesta fé que nós estamos aqui. Eu posso dizer para você, moço, eu não tenho nada, mas um pedacinho deste pão eu posso te oferecer. Quantas vezes subimos ao púlpito e nos sentimos sem nada, sem nada. Por isso somos criticados muitas vezes lá fora, dizendo a congregação, ou esse povo, esta igreja, dizem que são movidos por revelação, são movidos por pregações e que Deus manda na hora. E o que seríamos nós se subíssemos aqui com um discurso pronto para um povo como este? Faríamos uma bela palestra, daríamos uma boa explicação, mas jamais tocaríamos no teu coração. Glória a Jesus. Mas hoje o Senhor nos manda esta palavra para dizer para esta multidão que tem um pedacinho dela para cada um, e tu estás contado entre os bem-aventurados, dos que creriam em Jesus Cristo ressuscitado. Glória ao Senhor. E por isso eu peço à igreja muita comunhão para aquilo que o Senhor tem de dizer agora. Glória ao Senhor. Está chegando um tempo para Deus provar aonde está a sua presença, para não ficar dúvidas de que estamos diante do Deus dos céus e da terra. Os sinais que foram vistos nesta obra e que desapareceram com o tempo, e hoje temos saudades de ver um sinal manifestado na igreja. Esta palavra nos anuncia: estes sinais voltarão, porque está chegando o tempo em que Deus vai fechar a boca dos leões, apagar a força do fogo e justificar o crente na terra. Para que isso aconteça, só tem uma forma: para que essa multidão que vai terminando o culto vai sair daqui, cada irmão e cada irmã, moço e moça, vai um para lá, outro para cá, uns ficarão em Campinas, outros para outras cidades, estados, e pode ser até países diferentes, cada um vai para um lado diferente. E o que será desse povo se nós marcarmos um culto amanhã, daqui um ano, daqui um mês, todos que estão aqui voltem nos seus mesmos lugares? Isso é impossível, jamais voltará à história o mesmo momento vivido. Mas uma coisa o Senhor te diz: te fez Deus bem-aventurado, porque esse momento não volta atrás, mas o que você vai sentir vai te impulsionar para frente. Não foi Marcos, não foi Lucas, não foi Mateus que pregou e que deixou esta promessa, mas foi o próprio Senhor Jesus, o Senhor dos vivos e dos mortos, que morto ressuscitou. E o maior milagre da humanidade
Aleluia, não foi a ressurreição de Cristo, mas a sua morte, porque um Deus não morre, mas como Deus ele precisou morrer, e morto reviveu, porque morreu o homem Jesus, mas não morreu o poder imortal do Deus das luzes, onde não há sombra de variação, e na sua ressurreição calou o inferno, e toda a terra confessou que ele era o Cristo. E agora nesta palavra o Senhor começa este recado. Aleluia. Quantos que estamos aqui e que já não sentimos a sua presença, já não choramos mais, já não manifestamos. Tem irmãos virtuosos, irmãs virtuosas, irmãs que têm dons que superam qualquer irmão que tem a pregação da palavra, estão quietinhas, mas o Espírito está nelas. Mas quantos que estamos aqui moídos, vazios, sem nada, sem a força para glória, sem uma lágrima para chorar, decepções, traições, invejas, ciúmes, perseguições, prejuízos, falências, coisas destas natureza que vieram sobre a nossa vida, e a alma sofreu e o coração sangra por dentro. E o Senhor diz por esta palavra: não quero que ninguém saia sem provar o amor de Jesus Cristo. Então hoje Deus não confirma a viagem, Deus não confirma compra e venda, isso não é um propósito da palavra. Hoje Deus não confirma desejos materiais, hoje Deus não confirma as coisas terrenas, esse não é o propósito desse caminho. O que Deus confirma aqui hoje é que o céu está te esperando. E para você chegar no céu, não tem como você chegar lá se hoje Deus não te tomar aqui e fazer do inferno a mentira do inferno e a verdade de Cristo prevalecer em você. Então volta para tua família, para tua casa, para tua cidade, com a resposta desta palavra. O que foi que Deus falou hoje? O Deus falou hoje isso aqui: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Glória a Jesus. Quando falamos demônios, já se imagina uma pessoa endemoniada. O primeiro demônio que você tem que expulsar é o que entrou no teu pensamento para dizer que Deus não te ama. Mentira! Aqui está esta promessa que já não creem, e muitos têm vergonha de trazer um testemunhado e alguém ser tomado novas línguas, envergonhando de Cristo e dos seus próprios dons. Mas hoje o Senhor tira a sua vergonha e tu serás um dos quais sairão daqui falando novas línguas. Na sua inocência, o pecado quase te matou, mas na tua sinceridade, hoje, Jesus Cristo te justificará. Não haverá dano na tua alma. Eu estou com vestes sujas, o Senhor trocará elas. A virtude do Altíssimo te cobrirá. Porão as mãos sobre os enfermos e curarão. O Senhor assentou ao céu e partindo, foram
E o Senhor cooperou com eles, cumprindo a palavra. E estes sinais os seguiram. Quantos dons tem o céu? Quantas virtudes tem o céu? Não vamos aqui entrar em detalhes, mas a palavra nos autoriza agora a dizer desta forma: em nome de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá,